Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai começar o capítulo 11, falando sobre a eletricidade, o imenso reservatório de energia. Primeiro, para a gente falar de eletricidade, a gente precisa saber o que é eletricidade. Bora lá. A eletricidade, ela também é um nome que se dá a um ramo da física que vai estudar os fenômenos relacionados, às cargas elétricas deste fenômeno. As cargas elétricas, elas podem estar em repouso ou em movimento. Quando a gente estuda essas cargas elétricas em repouso, a gente chama desse estudo de eletrostática. Mas quando a gente estuda, a área do conhecimento que estuda essas cargas elétricas em movimento, a gente chama de eletrodinâmica. Vamos começar, então, estudando um pouco sobre a eletrostática. Falar sobre eletrostática é a gente falar sobre o estudo do comportamento e das propriedades da carga elétrica em repouso. E aí, então, a gente fala, sobre essas cargas elétricas. Bora lá falar sobre as características. Então, para a gente falar da eletrostática, a gente tem que recordar o assunto que a gente viu anteriormente, que é a matéria. Matéria, como a gente viu anteriormente, é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E a matéria ela é composta por átomos. Esses átomos, eles são compostos por elementos que são conhecidos como microscópicos, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Como a gente pode ver na imagem aí, do nosso átomo. Bom, aqui a gente tem um núcleo, o núcleo do átomo aqui, o núcleo do átomo ele é constituído por prótons e nêutrons. Os nêutrons são aqueles que não possuem carga nenhuma carga elétrica. Já os prótons, eles possuem carga positiva. E a gente tem também, só que agora ao redor do átomo, a gente tem os elétrons. Os elétrons, eles possuem a carga negativa, certo? Então, o átomo ele é constituído por esses três elementos, os prótons, nêutrons e os elétrons. Esses prótons, nêutrons e elétrons, eles possuem uma quantidade de carga iguais, que são chamadas... Tirando o nêutron, os prótons e os elétrons. Eles possuem essas cargas iguais. Essas cargas são chamadas de carga elementar. Tia, e o que é essa carga elementar? A carga elementar, ela tem uma intensidade... Deixa eu só minimizar aqui. A carga elementar, ela tem uma intensidade que ela pode variar de... Ela pode variar de 1,6 vezes 10 a menos 19, isso positivamente, e negativamente 1,6 vezes 10 com expoente menos 19 coulomb. Isso quer dizer que é a carga elementar de um próton ou de um elétron, certo? Para que serve essa carga elementar? Por que a gente está falando sobre essa carga elementar, tia? Mais na frente, a gente vai tentar calcular a quantidade de uma corrente elétrica. Para a gente saber a quantidade de uma corrente elétrica, de uma carga elétrica, a gente precisa desse número, dessa carga elementar, que é dada aos prótons e aos elétrons. Aos prótons positivamente e aos elétrons negativamente. Então, a gente precisa ter em mente essa carga elementar na nossa cabecinha. Então, já sabemos que a carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 com expoente a menos 19, certo? Coulomb é a unidade do sistema internacional utilizado para essa carga elementar, em homenagem a Charles Augusto Coulomb, que foi o primeiro cientista a medir com exatidão a intensidade da força elétrica, certo? Então, como eu falei, agora a gente precisa saber como é que funciona esse processo de eletrização. A eletrização, ela é o quê? A eletrização se dá a partir de um corpo e justamente num processo de fornecer ou retirar esses elétrons do seu corpo. Então, essa estrutura aqui que vocês estão vendo
mais acima, esses elétrons aqui, ó, eles vão estar em movimento, eles podem sair ou entrar em determinado átomo. E esse movimento é que provoca a eletrização. Vamos lá continuar. Para a gente saber, para a gente medir a quantidade da carga elétrica, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, onde Q significa a quantidade de carga elétrica, o Q aqui significa a quantidade de carga elétrica, o N, o Q aqui, carga elétrica, o N significa o número inteiro, e o E, olha o E aqui que a gente falou, a carga elementar. Quando tiver o excesso de elétrons, é negativa, então é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. E quando tiver um próton, o valor é positivo, fica mais 1,6 vezes 10 a 19, certo? Vamos passar então, já que a gente já sabe os elementos, né? Lá da carga elétrica do átomo, a gente já sabe como é que ocorre o processo de eletrização e como medir a quantidade de carga elétrica. A gente vai passar agora por uma lei que é chamada de Lei de Coulomb. O Coulomb foi o cientista que mediu a intensidade da carga elétrica, como a gente havia falado anteriormente. Então, para a gente falar da Lei de Coulomb, a gente só precisa entender, né, esse ponto de vista. A Lei de Coulomb, portanto, trata-se do princípio fundamental da eletricidade. A equação ela é um pouco mais, né, elaborada do que a medida da quantidade da carga elétrica. Porque nessa equação, em particular, ela vai medir o quê? Vai medir a repulsão e a atração daquelas cargas elétricas. Eu não falei que para ocorrer o processo de eletrização não precisa ter esse movimento entre as cargas, prótons e nêutrons, a repulsão e a saída desses elétrons no átomo? Pois é. Pois essa repulsão e a atração dessas cargas elétricas, elas podem ser medidas através dessa equação que é dada pela Lei de Coulomb, onde a gente tem que o Qzão maior é a quantidade, né, de carga elétrica. O K, a letra K, significa... Deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui. A letra K significa a constante de Coulomb, né? A letra A, os dois Qzinhos, o Q1 e o Q2, são as cargas elementares. O R vai significar a distância entre os metros aí desse sistema de corrente elétrica que está passando. E o F significa a força em newtons. Bom, essa é a lei de Coulomb, para a gente saber qual é a força de atração e repulsão entre duas cargas elétricas. E aí as cargas elétricas são distintas como Q1 e Q2, que é a quantidade de força 1 e a quantidade de força 2 de carga elétrica 1 e quantidade de carga elétrica 2. E aí o nosso próprio livro já nos diz qual é a constante de Coulomb presente na equação. Ele diz que a constante é aproximadamente de 9 vezes 10 com expoente 9. E aí ele coloca newtons por metros quadrados por Coulomb ao quadrado. Veja que o sistema de unidade de medida é bem mais complexo pela quantidade de elementos que tem para se fazer, né, se calcular essa força de atração e repulsão da carga elétrica. Continuando. Agora vamos falar um pouco sobre os processos de eletrização. Bom, antes de começar a falar desses processos, a gente precisa ter em mente os dois princípios da eletrostática. Primeiro, num sistema que ele é eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas, ela é sempre constante. E o número de cargas elétricas adquiridos por um corpo é igual ao número de cargas elétricas que é perdido pelo outro corpo.
O segundo princípio se dá a partir de que as cargas elétricas de um mesmo sinal elas se repelem e as de sinal contrário elas vão se atrair. Então, a gente precisa ter isso em mente. Cargas elétricas de mesmo sinal elas vão se distanciar e cargas elétricas de sinal diferente elas vão se atrair. Imaginem menos e menos. Menos e menos são cargas elétricas negativas. Elas vão sofrer o processo de repulsão. Enquanto mais e mais, que são cargas elétricas positivas, mais e mais, que também são cargas elétricas positivas iguais, elas também vão sofrer o processo de repulsão. Só que quando eu tiver duas cargas elétricas diferentes, um mais positivo e o menos negativo, elas vão sofrer o processo de atração. Elas vão se atrair. E aí vai ocorrer o processo de eletrização, certo? Continuando. Bom, e esse processo ele pode ocorrer de várias formas, incluindo 3 maneiras diferentes. Que maneiras são essas, tia? A gente tem a eletrização por atrito, por contato e por indução. Como é que ocorre a eletrização por atrito? Bom, quando atritamos 2 corpos quaisquer, pode ser que haja a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Quando a gente faz o atrito, quando a gente tem, por exemplo, a imagem até mostra aí que vocês podem ver um paninho sendo passado em um bastão, creio que de vidro. Quando a gente faz esse atrito, essas correntes podem ser passadas de um para outro. Assim, eles adquirem cargas opostas. Se esse bastão de vidro estiver carregado positivamente e o paninho negativamente, eles vão trocar aí cargas elétricas. O que ficar com maior número de elétrons terá uma carga total negativa e o outro uma carga total positiva. Portanto, na eletrização por atrito, vale lembrar, 2 corpos que são atritados ficam carregados com cargas iguais, mas de sinais diferentes. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Já na eletrização por contato, acontece quando colocamos em contato 2 corpos, um eletrizado e o outro não. Note que só haverá eletrização de um dos corpos se ao menos um deles estiver eletrizado. Isto é, a carga total não nula. Se encostarmos 2 corpos neutros, o sistema continuará neutro. Já no processo que a gente chama de eletrização por indução, o que vai acontecer? Bom, na eletrização por indução, deixa eu só ajeitar aqui, gente, rapidinho. A eletrização por indução, ela vai acontecer dessa forma. Acontece quando aproximamos sem encostar o corpo eletrizado de um corpo neutro. Ele vai induzir a carga elétrica a se encostar a outra carga contrária a ele. O que ocorre? Na realidade, o que esse corpo neutro é uma separação das suas cargas positivas das negativas em função do seu sinal do corpo eletrizado. A gente pode ver até na figurinha ao lado aí, ó. A gente tem um corpo onde tem cargas positivas e negativas e um corpo onde tem cargas positivas, onde a positiva vai, por indução, ser eletrizado por aquela parte negativa do outro corpo. Então, vai ser induzido ao processo de eletrização. Quando afastamos o corpo eletrizado, o outro volta a ficar totalmente neutro. Na eletrização por indução, o corpo induzido sempre se eletrizará com o sinal contrário ao do corpo indutor. Isso a gente já tem em mente, que esse processo de carga elétrica, de produção de carga elétrica, ela vai funcionar entre dois corpos com quantidade de prótons e elétrons diferentes para que ocorra esse processo de repulsão e atração desses elementos constituintes do átomo. Já que a gente falou sobre um pouco sobre os componentes, a distribuição
dos elementos do átomo, a gente falou um pouco sobre eletrostática. Agora a gente vai entrar na eletrodinâmica, certo? Vamos lá. A eletrodinâmica. A eletrodinâmica, o próprio nome já fala, dinâmica. Existe um movimento para que a gente possa estudar. Até agora a gente estava estudando eles de forma estática. Como é que eles fazem esse movimento de atração, mas de forma estática, separadamente. Agora a gente vai estudar ele na sua forma do seu movimento, não é? Agora estudaremos o comportamento da eletricidade, que é a dinâmica, né? O que se transita entre os corpos para o processo de eletrização. Vamos lá. Para continuarmos nosso assunto, então bora falar sobre o conceito do que é corrente elétrica. Já que estamos falando de eletrodinâmica, que é o movimento da carga elétrica é chamado de corrente elétrica, que é o movimento ordenado de elétrons através de um fio condutor. Quando estão sujeitos a uma força, os elétrons livres de um fio de cobre, por exemplo, eles começam a se mover de forma ordenada. A quantidade de elétrons que passa por essa seção transversal de um cabo condutor de eletricidade em um determinado tempo, a gente chama de intensidade da corrente elétrica. E a gente vai estudar mais na frente como que a gente calcula essa intensidade da corrente elétrica. Quanto mais elétrons passarem por um mesmo lugar de um fio em um determinado tempo, maior é a sua intensidade da corrente elétrica. Como é, então, que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? A gente vai calcular como? A gente vai dividir a quantidade da carga elétrica, que a gente viu anteriormente. Quantidade de carga elétrica é igual ao número de elementos vezes a carga elementar. Então, para a gente calcular a intensidade, a gente pega a quantidade de carga elétrica e divide pelo intervalo de tempo, pela variação do tempo, que é o ΔT. Então, para calcular a intensidade elétrica é quantidade de carga elétrica, e aí se a questão não der exatamente a quantidade de carga elétrica, a gente vai ter que usar aquela fórmula anterior, e depois calcular pelo intervalo de tempo, pela variação de tempo em que aquela intensidade de corrente elétrica está passando pelo aquele fio condutor. E aí a gente tem a intensidade elétrica da corrente elétrica naquele momento. O Sistema Internacional de Unidades de Medidas, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, essa intensidade de corrente elétrica é medida em ampere, certo? Então, a gente não diz que a intensidade da carga elétrica é em watt, não, é em ampere, beleza? Vamos continuar. Falando um pouco agora sobre os efeitos da corrente elétrica, a gente vai falar sobre como é que funciona essa corrente elétrica. Ao passar por um fio condutor, uma corrente elétrica ela pode produzir diferentes efeitos. Vejam quais são esses efeitos em suas aplicações. Primeiro efeito térmico ou chamado efeito Joule. Seja qual for o condutor de uma corrente elétrica, ela sempre sofre o aquecimento quando há a passagem da corrente. Isso é muito comum. A gente pode perceber quando está esquentando um ferro. O ferro ele vai aquecer. Por quê? Porque há a transformação de energia elétrica em energia de calor. Esse processo, esse efeito é chamado de efeito Joule ou efeito térmico. Esse tipo de efeito é aproveitado para o aquecimento para aquecedores elétricos, como chuveiro, secador, cabelo, lâmpadas térmicas, o próprio ferro. Efeito luminoso. Alguns gases rarefeitos, aqueles gases que não são comuns e em pequena quantidade, mais propriamente falando, gases rarefeitos são em pequena quantidade, emitem luz quando são atravessados por uma corrente elétrica. Esse efeito
é a base do funcionamento das lâmpadas fluorescentes e dos avisos luminosos. Outro efeito é o efeito magnético. Quando uma corrente elétrica atravessa um condutor, ela cria, próximo a esse condutor, um campo magnético. Esse efeito é um dos mais importantes da eletricidade, é a base do funcionamento de motores, transformadores, relés e etc. Aqui, quando a gente fala de efeito magnético, a gente pode até recordar a respeito do campo elétrico em si. Porque existe um campo elétrico, existe um local onde as cargas elétricas elas são mais suscetíveis de ocorrer esse movimento de atração e repulsão. E aí, esse campo elétrico também depende da matéria em que esses átomos estão constituídos. Existem os condutores e os isolantes de corrente elétrica, né? E aí são assuntos, né, dos nossos próximos capítulos. Efeito químico. Quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente elétrica, ela sofre decomposição. A gente chama essa decomposição de eletrólise, que é a quebra do elétron. Esse efeito é amplamente utilizado no processo de revestimento de metais, como a cromagem, a niquelação, e etc. Agora vamos falar sobre os geradores de energia elétrica, né? Já que estamos na eletrodinâmica, a gente precisa conhecer quais são os mecanismos de produção do movimento dessa carga elétrica. Todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é definido por gerador de energia elétrica. Os tipos mais comuns de energia conversíveis em energia elétrica são a energia mecânica, a energia química, a energia térmica, a energia luminosa e a energia eólica. Todos esses, com certeza, a gente já deve ter visto em aulas anteriores qual é, né, o funcionamento de cada um. A energia mecânica é considerado o mais comum deles, né? Esse tipo de gerador transforma energia mecânica em energia elétrica. Pode ser encontrado nos alternadores dos automóveis, por exemplo. A química é promovida através de processos químicos, né? Frequentemente utilizados em aparelhagens de baixo custo de energia. Esse tipo de gerador ele é capaz de transformar a energia produzida a partir de reações químicas em energia elétrica e podemos encontrá-los, por exemplo, em pilhas, baterias, controles remotos, relógios e aí vai. A térmica é responsável por aproximadamente 80% da eletricidade mundial. Esse gerador ele é capaz de converter a energia originada do calor em energia elétrica. Podemos encontrá-la nas usinas termoelétricas, por exemplo. A energia luminosa, gerador por energia luminosa, é muito utilizado nas placas solares, onde o silício presente na sua composição transforma a energia solar em energia elétrica. E por último, a gente tem o gerador eólico, apresentando uma alta tecnologia e extremamente inovador, principalmente para a região onde a gente vive, certo? Inovação de energia limpa, esse gerador é um tipo de gerador que transforma a energia cinética, a energia do movimento dos ventos, em energia elétrica através de aerogeradores. E agora vamos falar sobre dois conceitos que são extremamente importantes quando a gente está falando sobre eletrodinâmica, que é a diferença de potencial de uma carga elétrica e a resistência dessa carga elétrica. Como é que se dá isso? A diferença de potencial é chamada também de DDP. O que gera o movimento dos elétrons em um fio condutor é justamente a diferença de potencial. A diferença de potencial, portanto, é conhecida como a voltagem ou a tensão. É representada pela letra U. O nome voltagem ele foi definido em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta,
que nasceu em 1745 e morreu em 1827, e foi o inventor da pilha elétrica. Como que a gente, né, sabe como funciona esse diferencial de potencial elétrico? Esse diferencial de potencial elétrico varia tanto do fio condutor quanto da quantidade elétrica, de carga elétrica que está sendo implementado naquele aparelho. Então, U, que é a voltagem, a tensão, é igual a voltagem, que é igual a volt, beleza? Outro significado, outro conceito muito importante que a gente precisa saber quando está estudando eletrodinâmica é a resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade que os elétrons, as cargas negativas dos átomos, encontram-se para se mover em um determinado fio condutor. Podemos entender melhor isso se a gente observar o funcionamento da lâmpada de filamento, que é a lâmpada incandescente, ou do chuveiro elétrico. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é chamada de Ohm, o OHM, certo? Em homenagem ao físico matemático George Simon Ohm, que nasceu em 1787 e morreu em 1854. E aí existe uma relação entre corrente elétrica, resistência elétrica e voltagem. Essa relação se dá por essa equação aí abaixo, por essa fórmula aí abaixo. Resistência é igual a voltagem, o U lá representado por voltagem, dividido pela intensidade elétrica da corrente elétrica. Então, resistência elétrica é igual a voltagem dividido pela sua intensidade elétrica. Os resistores elétricos, eles podem estar associados de duas maneiras, em série ou em paralelo. Vamos ver como é que funciona isso. Quando eles estão associados em série, basta somar as resistências para se obter a resistência equivalente, que é o total das resistências. Então, quando eles estão um atrás do outro, esses resistores, basta a gente somar, né, o conjunto deles para a gente ter a resistência equivalente, que é a resistência total. Mas quando esses resistores estão associados em paralelo, para a gente saber a resistência equivalente, ela é calculada pela razão do produto entre as resistências e a soma entre a resistência 1 e a resistência 2, a resistência inicial e a resistência final. A gente vai ver como é que fica, né, a fórmula para se ter a resistência equivalente em resistores elétricos em paralelo e não em série. Em série a gente sabe que é só somar as resistências, mas em paralelo, como é que funciona? Em paralelo é dessa forma. Resistência total, que é a resistência equivalente, é igual a resistência 1 vezes a resistência 2 dividido pela soma da resistência 1 mais a resistência 2. Professora, se eu tiver, né, mais resistores, aí vai ser resistor 1 vezes resistor 2 vezes resistor 3 e aí dividido pela soma de todos os resistores. E o potencial elétrico, a potência elétrica de uma corrente elétrica. Como é que ela é calculada? Você já viu que a lâmpada, o chuveiro, o ferroelétrico, o forno de micro-ondas, o rádio e outros aparelhos eletroeletrônicos, eles têm, o que eles têm em comum? Todos eles possuem uma potência. Isso acontece porque a corrente elétrica realizada no trabalho de formação da corrente elétrica, ela faz funcionar através de um motor ou aquecendo um fio condutor de corrente elétrica. A unidade de potência no sistema internacional é chamada de watt, em homenagem ao escocês James Watt, que nasceu em 1736 e morreu em 1819.
Então, a potência elétrica de um determinado aparelho eletro, a gente calcula através da seguinte fórmula, onde P é a potência elétrica, U é a voltagem e o Izinho é a intensidade da carga elétrica, certo? Utilizando as relações do cálculo de resistência elétrica que a gente viu anteriormente, onde a resistência elétrica é igual a voltagem dividida pela intensidade elétrica, a gente pode ter que a voltagem é igual a resistência vezes a intensidade elétrica. E aí a gente pode fazer diversas associações a fim de resolver o problema que nos for elencado, né, durante as nossas atividades. Mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Potência elétrica, é igual a voltagem vezes a intensidade elétrica. E aí a gente, né, conclui as nossas, né, indagações a respeito de eletricidade. Como atividade para casa, fica a página 239 e 240. 239 e 240, certo? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp que a gente resolve, tá bom? As atividades serão corrigidas também, assim, em formato de vídeo. Abraços!